Bom, e ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu em 0,5 ponto percentual, de acordo com o que esperava o mercado, a taxa básica de juros, a chamada Selic, né? É a menor desde que foi criado o Copom em 1996, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então é a primeira vez que a taxa de juros chega, já tinha com 6% chegado, né, ao patamar mínimo, mas agora baixou mais um pouquinho, 5,5%, a queda que houve anunciada ontem no fim do dia, depois que os Estados Unidos também anunciaram a queda de 0,25 ponto percentual na sua taxa de juros, que agora oscila entre 1,75% e 2% ao ano. William Eide, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas, diz que o Banco Central está preocupado com o momento econômico do Brasil. A economia continua andando lentamente, o desemprego em níveis elevados, então essa redução na taxa Selic indica que o Banco Central também está muito preocupado com isso e buscando formas de incentivar a economia através dessa redução de taxa de juros, né? Ficou superada aquela preocupação que existia com os ataques contra as refinarias da Arábia Saudita no último sábado, né? E que sensibilidade do Banco Central, né? Que bom que há uma preocupação com 13 milhões de desempregados, com uma tentativa de recuperação da economia. Ontem, um estudo do IPEA mostrou que há a criação de empregos, mas empregos com uma gratificação, com pagamento de salários menores do que havia no período pré-crise, ou seja, nem essa questão que pode ser considerada em algum momento por algum analista uma pressão inflacionária existe. Não há demanda, simplesmente não há demanda. Uma crise de demanda. Há capacidade ociosa em praticamente todos os setores de atividade da indústria, uma grande capacidade ociosa, então não há nenhuma razão para manutenção de taxa de juros. O que a gente sempre espera é que a iniciativa privada, esse setor tão concentrado, em algum momento seja conduzido pela orientação ou pelo sinal dado pelo Banco Central. Conduzido no sentido, não de maneira forçada, né? Conduzido a acompanhar aquilo que o Banco Central sinaliza, porque as taxas continuam absolutamente diferentes. Por mais que os bancos privados, que a iniciativa privada, que a Federação de Bancos apresentem dados sobre inadimplência, sobre como é difícil aqui no Brasil recuperar ativos de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes na comparação com outros países, basicamente nada justifica a diferença abissal, inescrupulosa que existe entre a taxa básica de juros e as taxas cobradas no mercado de pessoas físicas, pessoas jurídicas, para qualquer espécie de financiamento, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, seja lá o que for. Até porque essa explicação de que os juros são escandalosos, né? Os juros cobrados no Brasil são escandalosos. Essa explicação de que eles são altos por causa da inadimplência, olha, me desculpem, mas os juros altos provocam mais inadimplência. Porque aqui você não está falando do sujeito que não paga porque não quer. É aquele que não paga porque não consegue pagar. Que vira uma bola de neve. Exato, ele não consegue pagar porque os juros são absurdamente altos. É verdade. Porque o caloteiro não está nem aí, né, Zaida? Exato. A taxa Selic, isso é bom, a notícia é ótima, não é? Até porque ela diminui um pouco o serviço da dívida do próprio governo, né? O serviço da dívida pública. É bom lembrar que a dívida pública no Brasil, hoje, ela é constituída majoritariamente em reais. É diferente da Argentina, que deve em dólar. Então, qualquer aumento do dólar tem um impacto terrível nos cofres públicos da Argentina. Aqui, o Brasil tinha uma dívida externa gigantesca, ela foi transformada em dívida interna. Então a dívida é majoritariamente em reais, não é? Então tudo bem. Os bancos pegam dinheiro onde? Além dos depósitos, etc., nas operações interbancárias vale a Selic. Agora, vai lá você, Pedro, pegar um dinheirinho no banco emprestado, não tem nada de Selic. Claro que não. Não. Bem maior. Bem maior, uma taxa escandalosa. Então, como disse o Rafael, o que a gente espera é que a diminuição da Selic tenha impacto no crédito para as pessoas, para as empresas, para a pessoa física, para o consumidor, assim por diante. Senão você não vai ter impacto nenhum na economia, né?
É fato. Enquanto isso, né, Zé Paulo, estava lendo outro dia uma notícia aí e de um economista, com análise de um economista que estava explicando essas taxas negativas, né? Tem alguns países que adotam a taxa negativa, né? Na Europa. Japão também agora estava... Japão também, porque... Se paga para eles ficarem com dinheiro. E olha que loucura, o sujeito deposita 100 e quando ele vai tirar, ele tira 95. Olha que coisa. É o estímulo para o cara gastar o dinheiro e não guardar o dinheiro. Para consumir. Porque a É mais ou economia menos o que não acontece aqui com os títulos de capitalização, né, Zaidan? Exato. Você espera que tenha uma bolada lá, né, depois daquele prazo. Não, lá é o que o Pedro está dizendo. É um incentivo ao consumo e não à atividade do rentista. Agora, só uma coisa, Pedro. O Trump, legalmente, ele não tem ingerência sobre o Federal Reserve, lá, o Banco Central dos caras. Sim. Né? Não tem. Assim como aqui não se tem sobre o Banco Central. Agora, o Trump está fazendo uma pressão diária pela redução da taxa de juros. Então ele deve estar contente agora. Todo dia ele solta uma declaração. Olha, os europeus diminuíram a taxa de juros. E aqui o Federal Reserve fica fazendo de conta que está esperando o quê? E tal. Agora, nos Estados Unidos você tem pleno emprego hoje. 3% de desempregados. Né? Isso é pleno emprego. 5% é considerado pleno emprego. Imagina 3%. Até porque 3% tem aquelas pessoas que não estão procurando, nem querem procurar trabalho. Claro, né? então há o risco de uma pressão inflacionária lá. Aqui não. É o que vocês estavam dizendo. O Banco Central olha, não tem nenhuma pressão inflacionária. Pelo contrário, o que tem é um quadro ainda... Passo para avançar. É um quadro de estagnação econômica. Né? Bom, e nós temos aí uma preocupação nova, né? O tal acordo com o Mercosul. Já na campanha, o presidente Bolsonaro tinha declarado que não seria a prioridade dele. Depois passou a ser, né? Só que agora há uma ameaça para o acordo com o bloco europeu. Ontem à noite, o parlamento da Áustria vetou o tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia e as autoridades diplomáticas brasileiras agora temem que haja aí um efeito cascata e que atinja outros países europeus. Pela primeira vez, um parlamento europeu aprova uma moção para forçar o seu governo a vetar o acordo comercial. E o Brasil tem muito a ver com esse veto, né? Os austríacos usaram o argumento de que as políticas ambientais do governo brasileiro são inaceitáveis. E todos os partidos, de direita, extrema-direita, socialistas, aprovaram o veto ao tratado. Os liberais foram a única exceção. A moção pede que o governo austríaco vete no Conselho Europeu a aprovação do texto. E deputados europeus, diante do parlamento, deputados de esquerda, protestaram contra o acordo com o Mercosul. A coisa parece ficar difícil e seria muito importante para os dois principais países do Mercosul esse acordo. Agora, se bem que eles, ao contrário dos outros mais fracos, Brasil e Argentina, têm condições de fazer acordos bilaterais, que era isso que parecia pretender o presidente Bolsonaro ainda em campanha. Mas a realidade se mostrou diferente depois que ele assumiu. Essa questão ambiental, parece hoje há um consenso no governo de que a reação brasileira à crise internacional a partir dos focos de incêndio e das queimadas na Amazônia não foi a ideal. Tanto é assim que o ministro Ricardo Salles embarcou ontem para uma viagem de 20 dias para a Europa. Ele vai girar pela Alemanha, vai à Inglaterra, vai à França, vai a outros países importantes para tentar baixar um pouco a fervura. E eu conversei essa semana com o governador do Pará, já disse aqui, e ele disse que na segunda-feira ouviu do ministro do Meio Ambiente que há uma intenção de, depois dessa viagem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltar da Europa com o Fundo Amazônia restabelecido. Suécia, Noruega, vai procurar esses países Alemanha, também. né? Alemanha, para tentar restabelecer relação com esses países, porque o dinheiro faz falta na ponta. Esse é o dinheiro que faz falta para o governador do Pará. Você não falou agora, ontem do helicóptero? Exatamente, que para apagar o incêndio lá em Alter do Chão, em Santarém, tinha um helicóptero da PM. O dinheiro faz falta. Eles sentem a falta desse dinheiro na ponta, na falta de colete, de combustível para viatura que precisa ir até determinado local para financiar o Corpo de Bombeiros. E ele deu a entender que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também entendeu que a reação
foi mais intensa do que deveria ter sido. E ontem nós gravamos um canal livre com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que vai ao ar agora no domingo, 10 para meia-noite, na Band, e em determinado momento, é claro, essa questão surgiu. E nós lembrávamos no programa, eu, o Fernando Schiller, que participou também, o Fernando Mitre e a Lana Canepa, lembrávamos que em 1997, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso enfrentou uma oposição internacional quase tão dura quanto essa enfrentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele lembra que, na época, o François Mitterrand chegou a falar em soberania compartilhada da Amazônia. Que essa expressão, ele ouviu essa expressão em determinado momento, em um evento internacional qualquer, e logo deixou claro que essa hipótese de soberania compartilhada da Amazônia não passava nem perto do interesse brasileiro, nem do interesse do governo da época. Mas ele lembrava algo importante. Os incêndios e as queimadas são sazonais. Sim. Às vezes maiores, às vezes menores. Claro. Tudo depende de uma série de fatores, do ambiente, da sua preparação para aquele momento que você sabe vai chegar. Exato. Né? Entre maio e setembro. Da especulação imobiliária. Exatamente. Como é que você vai reagir àquilo? Então, o que aconteceu agora pode ter sido maior do que em determinado ano, foi menor do que em determinado ano, mas era mais ou menos o esperado. O que pegou foi a reação do governo brasileiro ao que estava acontecendo. O governo brasileiro, de certa forma, ofereceu de bandeja à comunidade internacional o que a comunidade internacional queria, que era taxar o Brasil como um país que destrói a Amazônia. Tanto é assim que nós estamos sofrendo uma série de retaliações. Por exemplo, na ONU, o Brasil foi limado de participação na Conferência do Clima, agora no evento da semana que vem, na conferência da ONU, que vai ser aberta na Assembleia Geral, que vai ser aberta Nova York. pelo presidente Jair Bolsonaro. Tem eventos paralelos, a Conferência do Clima não contará com a participação do Brasil, também não tem os Estados Unidos, também não tem o Japão, mas são países que, em tese, já desmataram o que tinha de desmatar, não é? Mas acho que esse é um recado importante que me parece o governo brasileiro entendeu. Agora, Está preparado para o que vai acontecer, mas mais do que isso é saber dar a resposta adequada na hora em que o problema acontece. E nós não soubemos, né? Não. A resposta foi inábil. Deu milho para bode, né? Deu milho para bode. Agora, por que o bode? Porque essa história, você citou Mitterrand, ou seja, nos anos 80, essa história de internacionalização, controle internacional da Amazônia, ela, obviamente, não tem nada a ver apenas com o interesse ambiental. É interesse geopolítico e econômico. É uma vergonha. E mais vergonhoso que tanto tempo depois o senhor Macron retome o tema. Isso que o Zé Paulo trouxe é importantíssimo, porque, na verdade, os governos europeus não querem perder o voto do seu eleitor agricultor. Não é? Então o Macron, que está em baixa, popularidade baixa, o Macron, que tem sido uma decepção para os franceses, né? Ele que também usou essa conversinha de eu sou um cara fora da política, um outsider, conversa. Né? O mundo do Macron era o mundo financeiro e ele foi assessor do François Hollande. Né? E na Áustria, da mesma maneira. Então eles usam qualquer argumento para vetar esse tipo de acordo ou para tirar as cláusulas que favoreceriam os produtores brasileiros e argentinos, porque é claro que o produtor europeu não quer essa concorrência. E eles votam, eles são eleitores. Né? Então os caras dão um jeito, usam a questão ambiental como argumento. Isso é fato. Achei legal, eu estava prestando atenção no que o Zé Paulo falou, que apenas o Partido Liberal na Áustria é a favor. Porque são liberais de verdade. Né? Aqui o Rodrigo Maia se diz liberal, uma piada, um cara que defende dinheiro público para financiar partido. Que liberal? Que liberal é esse? Né? E se diz liberal. Agora, essa história de internacionalização da Amazônia, e você imagina o seguinte, não, é apenas para fiscalizar, nada disso, porque depois eles vão dizer o seguinte, olha, há problemas no Pantanal, olha, há problemas na Cantareira. Há problemas E que há, né, aqui na Cantareira. Na Cantareira, na Serra do Mar, há problemas nas montanhas bolivianas, né? Então, há uma produção de coca ali, nós temos que internacionalizar o controle daquela área. Há problemas no deserto chileno, há problemas no Alasca, você vai internacionalizar tudo.
Esse é um princípio canalha, não é? Para controle geopolítico e econômico. Então é óbvio que os países amazônicos, não é só o Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru, todos eles têm de se posicionar, como o Pineira, que a rigor não tem nada a ver com a história, ele falou isso, falou, não, quem tem que tomar conta da Amazônia são os governos que têm território amazônico. Isso é uma coisa. Agora, que o governo brasileiro deu milho para bode, favoreceu toda essa situação, não há dúvida, né?